Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 23 a 27. Mateus 21, de 23 a 27. Diz assim a santa, inerrante, suficiente palavra de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua santa palavra que está diante de nós, que foi preservada pelo Senhor, para que tivéssemos acesso a ela, para que fôssemos instruídos pelo Senhor. Nós recebemos de ti o alimento espiritual por meio dela e pedimos que nos abençoe nesta manhã, que corrija os nossos pensamentos, os nossos procedimentos, as nossas falas, o nosso comportamento. Ajuda-nos, Pai, a nos amoldarmos à Tua palavra, à Tua vontade. Fala conosco nesta manhã, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos falsos líderes e falsos profetas atuando. No Antigo Testamento, por exemplo, nós tivemos Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli. E a Bíblia nos mostra que Ofni e Finéias estavam envolvidos com roubo e com imoralidade. Já no Antigo Testamento ainda, alguns profetas denunciaram os falsos líderes, tanto os falsos religiosos quanto os falsos líderes da nação. Ezequiel, por exemplo, profetizou contra aqueles líderes que se apacentavam a si mesmos. A expressão de que ao invés deles cuidarem do povo, eles cuidavam de si próprios, dos seus próprios interesses, das suas próprias necessidades, ao invés de cuidar dos pobres, dos aflitos, daqueles que tinham necessidades. No Novo Testamento também, nós temos o relato de muitos falsos líderes, de muitos falsos profetas. Aliás, Jesus várias vezes tocou neste tema. Ele disse certa vez em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, dos que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em outro lugar, ele disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E na sequência, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E é justamente isso que nós temos visto nos nossos dias. Em nossos dias nós temos milhares de religiões e de denominações evangélicas, muitas vezes propagando o erro, muitas vezes líderes propagando falsos ensinamentos. E com o advento da internet, isso ficou muito mais visível. Nós por vezes encontramos nas redes sociais homens se dizendo pastores,
mas com ideias estranhíssimas à palavra de Deus e com comportamentos por vezes iníquos, ímpios. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, eles são uma realidade no nosso meio. Tanto aqueles que são muito famosos e muito conhecidos, com igrejas com mais de 1000 membros, com milhares de seguidores nas redes sociais, quanto aqueles pequenos falsos mestres, que não se preocupam com a palavra de Deus, não se preocupam com a verdade, e vão assim arrebanhando um pequeno grupo de pessoas, conduzindo no caminho da mentira. O texto que nós temos aqui, diante de nós, mostra Jesus confrontando falsos mestres, falsos líderes da sua época. E nós vemos neste pequeno extrato aqui das Escrituras, duas características de falsos mestres, duas características, pelo menos, de falsos líderes. E a primeira delas é a intimidação. A intimidação. O aspecto de você agir com autoritarismo, soberba, para intimidar as pessoas. O texto começa dizendo que Jesus, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, como Jesus sempre fazia, num texto paralelo, o evangelista, se eu não me engano, Marcos, vai dizer que Jesus estava ensinando e evangelizando, falando do evangelho, falando das boas novas, como Jesus sempre fez. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Os principais sacerdotes e os anciãos. Os principais sacerdotes eram, dentre aquele grupo grande de sacerdotes, eram os principais, eram os mais velhos, eram aqueles que tinham mais autoridade dentre os sacerdotes. E os anciãos, como a palavra já denota, eram os mais velhos, eram os líderes do povo. No Antigo Testamento, você tem centenas de ocorrências da palavra anciãos, porque os anciãos eram os líderes naturais do povo. Um exemplo, e aliás é a primeira vez que aparece a palavra ancião na Bíblia, quando Moisés, ordenado por Deus, volta ao Egito para libertar o povo, ele não vai falar com 2 milhões de pessoas, ele fala com os anciãos do povo. Isto está lá no texto. Note que, desde o Antigo Testamento, os anciãos são os líderes naturais do povo de Deus. A palavra presbítero é ancião em grego. É por isso que nós temos presbíteros nas nossas igrejas, são os líderes da igreja. Isso vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os anciãos, por ora, eram fiéis ao Senhor e por ora eram infiéis. E aqui no Novo Testamento, na maioria das ocorrências, os anciãos estão em infidelidade, eles estão ligados aos escribas, aos fariseus, aos principais sacerdotes, como é o caso aqui. Observe, Jesus tinha nessa época 33, talvez 32, possivelmente 33 anos. Estava ali ensinando o povo num dos átrios do templo. E chega esse grupo de homens mais velhos, bem mais velhos. Podemos afirmar aqui que ninguém tinha menos de 50 anos deste grupo. Os principais sacerdotes, possivelmente com grandes barbas, com vestes próprias do sacerdócio, e os anciãos, que eram também mais velhos. Esse grupo de homens mais velhos chega para repreender Jesus Cristo aos seus 33 anos. E eles chegam então com muita intimidação, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Como que se em português nós disséssemos: quem você pensa que é, jovem, para fazer essas coisas aqui? Quando eles perguntam com que autoridade fazes estas coisas significa não apenas a pregação do evangelho que Jesus estava fazendo ali, mas também o que há poucos dias Cristo havia feito, a segunda purificação do templo. Os irmãos se lembram?
Jesus expulsou cambistas, expulsou vendedores que estavam com animais ali no pátio dos gentios. Então, com que autoridade fazes estas coisas? Esta foi a pergunta intimidadora que eles fizeram. Há um tom de intimidação aqui, meus irmãos. É assim que falsos líderes agem. Falsos líderes se alimentam do medo. Falsos líderes são autoritários. Veja, o ofício de presbítero, que ainda vale para os nossos dias, eu sou presbítero, Eduardo, presbítero Marcos Serra, José Marques, Davi, André, é um ofício de autoridade dentro da igreja. Deus nos colocou como líderes, mas como líderes para sermos servos, líderes que servem. Há uma autoridade no ofício, mas o erro vem quando esses líderes tratam as pessoas com autoritarismo, e é o caso aqui. Estes eram líderes que estavam intimidando. Os falsos líderes, eles se alimentam do medo das pessoas. Eu já encontrei, já debati, já confrontei alguns falsos líderes, alguns falsos mestres, e eu nunca encontrei um deles que fosse humilde, nunca. Eles sempre têm o nariz empinado e falam com arrogância, e te tratam como se você fosse nada, como se você fosse ninguém. É uma característica do falso líder ser arrogante, ser soberbo, tratar as pessoas de cima para baixo, como se as pessoas não fossem nada. Eles são orgulhosos, são soberbos, são arrogantes. Os falsos profetas são assim. Dificilmente você vai encontrar um falso líder que se pareça com Jesus Cristo, que seja humilde, que ame as pessoas, que trate as pessoas com respeito. Nosso Senhor Jesus, na palavra de Deus em Pedro, né, nós lemos: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Agora, 1 Pedro 5,3: nem como dominadores dos que vos foram confiados. O líder religioso não pode ser um dominador, que escraviza as pessoas, que impõe às pessoas um comportamento. Aquele que fala em nome de Deus, não fala em nome próprio, fala em nome de Deus e diz o que Deus pede das pessoas, não o que Ele próprio está pedindo das pessoas. Não podem ser dominadores, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa é a liderança que Deus quer para o seu povo, modelos do rebanho, como Cristo foi, como Paulo foi. Paulo diz: sede santos como eu sou santo. Paulo diz que aos seus leitores, que o exemplo que eles veem nele é o exemplo que ele está seguindo de Cristo. Então, como é que você identifica uma liderança verdadeira, que fala em nome de Deus? É aquela liderança que não lidera pelo medo, pela dominação, falando alto, intimidando. É a liderança do exemplo. É o líder que fala: irmãos, venham comigo, ele vai à frente. Cristo fez assim. Cristo, meus irmãos, não deu ordens aos seus discípulos. Cristo não deu apostilas para os seus discípulos e falou: daqui a 3 anos é prova. Cristo disse: sigam-me, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus Cristo foi à frente e os discípulos o seguiram. Então, fique atento, mestres religiosos que não têm este comportamento de Cristo são falsos. Mestres religiosos dão exemplo: façam como eu estou fazendo, e eu estou fazendo assim porque eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz isso numa das cartas. Então observe que a palavra de Deus nos mostra de forma clara que os líderes aprovados por Deus são os humildes. Em Tiago nós lemos que Deus dá maior graça, pelo que diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus era o extremo oposto destes líderes intimidadores, soberbos. Jesus era humilde. Jesus andava no meio do povo, ajudando o povo, curando os doentes, salvando as pessoas que eram mais necessitadas. O próprio Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. Jesus liderava com simplicidade, com mansidão, e é assim que nós devemos ser, meus irmãos. Essa é a primeira característica de um falso líder: a intimidação, escravizar as pessoas emocionalmente, psicologicamente, alimentar-se do medo. Esta é a liderança falsa. Cristo lidera de outra forma, e aqueles que se dizem líderes devem seguir o exemplo de Cristo. Mas há uma segunda forma aqui, que é o que nós chamamos de pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é uma doutrina filosófica que diz que o importante não é o que é verdade, o importante é o que funciona. Então, se essa ideia funciona, não importa se é verdade, se é moral, se é certa, se é justa, o importante é que funciona, tá? Nós vemos pragmatismo nas igrejas. Vou dar um exemplo aqui. Precisamos encher esta igreja. O que a gente faz? Vamos trazer uma dupla de cantores sertanejos bem famosa e anunciar para o bairro inteiro que a gente enche essa igreja. É certo fazer isso? Não é certo, é claro que não. Mas para o pragmático não importa o que é certo e o que é errado, importa o seu objetivo. Se o meu objetivo é encher a igreja, eu faço qualquer coisa, tá? Esse é o comportamento da maioria dos políticos. A maioria dos políticos não está apegada ao que é certo, ao que é moral, ao que é justo, mas aquilo que vai concretizar os seus propósitos, e geralmente os seus propósitos não são santos. Então veja, o nosso mundo é cercado de pragmatismo, meus irmãos. Olhando para os políticos, você vê políticos que hoje estão de um lado, amanhã estão do outro, depois estão do outro lado, depois estão do outro. A verdade não é uma coisa presente na vida destas pessoas. E aqui nós temos um exemplo, no nosso texto. Esses líderes intimidadores perguntaram então para Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E Jesus poderia ter dado uma resposta simples, rápida e pronto. Jesus poderia apenas ter dito: eu recebi do meu Pai esta autoridade. Ponto final. E ele fez isso em outras ocasiões. Em outro lugar, em Mateus 28, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus poderia ter respondido numa frase, mas ele percebeu que ele não estava diante de pessoas sinceras, querendo uma pergunta sincera. Quando Jesus estava diante de pessoas necessitadas, ele jogava com simplicidade, ele respondia de uma forma para alimentar as pessoas. Mas quando Jesus percebia que ele estava diante de homens com armadilhas, de homens com astúcia, escondendo os seus principais, as suas motivações, Jesus os tratava com a mesma moeda, Jesus os tratava com a mesma astúcia. O que Jesus faz? Ele vai fazer uma pergunta. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo para vocês a pergunta de vocês. Jesus vai pegá-los na própria artimanha. Jesus lhes respondeu: eu também vos faria uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Observe, eles passaram a debater entre eles, não qual era a resposta correta, não onde estava a verdade, mas a resposta que eles dariam, que faria menos mal a eles. Observe que para estes homens a verdade não interessa. Não interessa. É claro que estes homens não criam que o batismo de João Batista vinha do céu. É claro que eles não criam nisso.
Na cabeça deles, eles não consideravam João Batista um homem de Deus. Então, a resposta na cabeça deles era: João Batista é um herege. O batismo de João Batista é dos homens. A gente não crê nesse indivíduo. Mas aqui, eles não estão pensando na resposta mais verdadeira. Eles estão pensando na resposta que vai lhes causar menos dano. A verdade para eles não interessa. São políticos, meus irmãos. Eles estão aqui apenas vendo que resposta vai ser mais adequada para a situação. E é nisso que eles irão. É a resposta mais conveniente para o momento. O mundo hoje está cheio de pessoas assim, de pessoas que não se preocupam com a verdade, não se preocupam com o que é certo, não estão dispostas a morrer pelo que é certo, a morrer pelo que é verdadeiro. O mundo hoje está cheio de pessoas que apenas dizem aquilo que lhes é mais conveniente, aquilo que vai lhes trazer menos perseguição, aquilo que vai lhes trazer menos dano. Mas o discípulo de Cristo, meus irmãos, tem que agir de forma contrária. Cristo é a verdade encarnada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, a verdade não é uma ideia. Para nós, a verdade não é um conceito filosófico. Para nós, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E nós, discípulos de Cristo, temos que estar dispostos a, se preciso for, perder o emprego em nome da verdade, perder amigos em nome da verdade, afastarmos-nos de familiares em nome da verdade. E se preciso for, ainda não chegou esta hora, mas se preciso for, morrermos em nome da verdade. Porque nós temos um legado de pais espirituais na fé que agiram assim, que morreram em nome da verdade. Aqui no Brasil, nós tivemos homens no passado que foram perseguidos aqui no Brasil e que morreram em nome da verdade. Fora do Brasil, nossos antepassados na Reforma Protestante, muitos deles, os reformadores, morreram em nome da verdade. No início da igreja, os mártires cristãos eram obrigados a dizer: César é Senhor, referindo-se ao Império Romano. E eles chegavam lá e diziam: Cristo é Senhor, Cristo é Senhor. E por conta de uma palavra, de uma pessoa, eles morriam. Eles eram levados ao Coliseu e eram torturados, lançados às feras, içados pegando fogo, como se fossem iluminação pública. Morriam pela verdade. Então, estes homens que estão aqui ao redor de Cristo não se importam com a verdade. Eles estão ali discutindo qual é a melhor resposta para que a gente não fique mal aqui. Por quê? Se nós dissermos que o batismo de João é dos céus, deixa eu pegar aqui exatamente o texto. E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se nós dissermos que o batismo de João é do céu, é divino, Jesus vai dizer: por que vocês não creem em João Batista então? Aliás, se eles crescem em João Batista, eles teriam que aceitar que Jesus era o Messias, porque João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Messias. Se eles crescem que o batismo de João era um batismo do céu, eles teriam que crer que João Batista era enviado por Deus, logo Jesus Cristo era o Messias. Por outro lado, se nós dissermos que o batismo, se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Se nós dissermos que João Batista aplica um batismo que não é dos céus, Lucas vai registrar: eles temiam ser apedrejados, porque para o povo João Batista era um profeta. João Batista, ele se vestia e vivia como Elias vivia no Antigo Testamento. Então João Batista era reconhecido como
um último profeta, digamos assim. Observe que para estes homens a verdade não é algo importante. Agora, para nós, meus irmãos, que somos discípulos de Cristo, nós temos que buscar a verdade. De forma prática, nós temos que ser sinceros. Crente não mente, crente fala a verdade. E se a verdade for muito dura, ele amacia esta verdade com amor, com um jeito de falar mais amoroso, mas a verdade tem que ser dita. Crente tem que ser franco, crente tem que ser sincero, crente não pode ter uma vida de mentira ou de meias verdades, que na verdade são mentiras completas. O crente tem que falar a verdade, tem que ser franco e falar a verdade em amor. O texto termina dizendo: ele por sua vez, Jesus então, nem eu vos digo, porque a resposta deles foi: não sabemos. Mentirosos, né? Mentirosos, não sabemos. Foi a resposta politicamente correta. E aí Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E aí nós nos lembramos de Provérbios 26:5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Jesus fez exatamente isso. Ao insensato responde segundo a sua estultícia. Concluindo, aqueles líderes eram intimidadores. Não sejamos assim. Esta não é uma mensagem para quem é líder religioso apenas. Esta é uma mensagem para quem é discípulo de Cristo. Porque, por exemplo, quando você contrata um serviço, ou quando no prédio você tem um porteiro, tem alguém que cuida da limpeza, ou quando no trabalho você tem pessoas hierarquicamente abaixo de você, ou se você é um comerciante, você tem ali uns poucos funcionários, ou se você trabalha numa escola, você é supervisor, supervisora, você tem ali subordinados. Isso diz respeito aos nossos relacionamentos. Em todos os nossos relacionamentos, desde o indivíduo que veio trazer uma pizza para você, até se você é dono de uma empresa, nós temos que refletir Jesus Cristo. Nós não podemos ser autoritários, ignorantes, desrespeitosos. Nós temos que refletir Cristo, de forma que a pessoa olhe para nós e fale: puxa, que tratamento gentil, que tratamento respeitoso este homem teve comigo, esta mulher teve comigo. As pessoas devem olhar para nós e devem pensar: puxa, que coisa difícil de se ver nesses dias, alguém tratando os outros com gentileza, com respeito. E assim as pessoas devem se lembrar de Jesus Cristo. Nós temos que tratar as pessoas de uma forma que aponte para Jesus Cristo, porque Jesus tratava as pessoas desta forma. Então, é assim que nós temos que ser, meus irmãos. Crianças e adolescentes, vocês têm que ter como modelo de vida, não a cantora, o cantor, o rapper, o influencer, o jogador de futebol. O modelo de vocês é Jesus Cristo, que é o maior, o principal, o santo, é o melhor que qualquer jogador, melhor que qualquer influencer digital, é o santo. Aliás, alguns destes jogadores, influencers, etc., seguem Jesus Cristo, estão buscando Jesus Cristo. Então o teu modelo é se parecer com Jesus Cristo. Isso cabe a todos os adultos, é óbvio. E nós devemos ser pessoas que são sinceras, são francas. Não podemos atuar no reino da mentira, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós devemos ser francos, sinceros e falar a verdade em amor, né? Quando a verdade for muito dura, muito difícil, amaciá-la, moldá-la com amor. É o que a palavra nos diz, falando a verdade em amor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, que em nossos relacionamentos nós demonstremos Jesus Cristo a este mundo. Amém.